Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós vamos tratar de circuitos magneticamente acoplados. Então o principal elemento de circuito que nos vem à mente quando se fala de circuitos magneticamente acoplados, quando se fala de acoplamento magnético, é o transformador. Então vamos começar estudando esse componente. Então um transformador consiste de duas ou mais bobinas acopladas através de um campo magnético mútuo. E aqui nós temos a simbologia para esse elemento, né? Para começar a estudar o transformador, a gente parte de algo que não existe, o transformador ideal. É muito útil nós começarmos estudando o transformador ideal, porque a gente vai ver que do transformador ideal para o transformador real, a diferença é muito pequena. Então a gente vai admitir o seguinte, que a resistência das bobinas são desprezíveis. A gente sabe que todo condutor, por menor que seja, ele possui uma resistência. E o transformador ele é composto de condutores que são bobinados de forma a nós termos bobinas acopladas e cada bobina possui uma resistência. Nós vamos desprezar essa resistência. O outro pressuposto que nós vamos partir é que todo o fluxo está confinado no núcleo e se concatena com as bobinas, isto é, não existem fluxos de dispersão. Então, por mais que a relutância do núcleo seja baixa, sempre vai existir uma pequena parcela de fluxo que vai se concatenar com a bobina, não através do núcleo, que ele vai se concatenar somente com uma das bobinas. E esse fluxo que se concatena apenas com uma das bobinas, a gente chama de fluxo disperso. Nós vamos considerar que ele não existe. E por fim, a permeabilidade do núcleo é infinita. Isso implica em dizer que a força magnetomotriz requerida para estabelecer o fluxo é zero. Então, considerando agora um transformador ideal, nós temos as equações fundamentais. Então, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Mas o que é V1? O que é N1? Então, V1 é o potencial aplicado no primário e N1 é o número de espiras do enrolamento primário. Então, dito isso, essa equação aqui já está clara. I2 sobre I1 é igual a N1 sobre N2. I2, corrente no enrolamento secundário. N2, número de espiras da bobina do secundário. E qual é a bobina do primário e qual é a bobina do secundário? Então, a bobina na qual eu aplico a força eletromotriz é a que nós chamamos de primária. A é a relação de transformação e é igual à relação entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Polaridade do transformador. Então, as bobinas do transformador são marcadas para indicar os terminais de mesma polaridade. Então, perceba que em cada bobina nós temos uma marcação. Esse pontinho preto aí que aparece em cada uma das bobinas. Então, essa marcação de polaridade indica os terminais de mesma polaridade. E o que significa isso? Significa que quando o terminal marcado com a polaridade possui um potencial maior que o outro terminal da bobina, na outra bobina, o terminal também com a marca de polaridade possui um potencial maior do que o terminal sem marca de polaridade. Análise do sinal para equações para o transformador ideal. Então, se as tensões no primário e no secundário estão ambas referenciadas nos terminais de mesma polaridade, a equação V1 sobre V2 é maior do que zero. Caso contrário, essa relação é negativa. Se a corrente no primário entre no terminal assinalado com um ponto e a corrente no secundário sai do terminal assinalado com um ponto, a equação I1 sobre I2 é maior do que zero. Caso contrário, essa relação é negativa. E o transformador real? Então, o transformador real, a gente agora vai ter que considerar as resistências, vamos ter que considerar os fluxos dispersos e a permeabilidade do núcleo não é infinita. E as perdas no núcleo ocorrem quando o material está submetido a um fluxo variável no tempo. Então, quando nós temos o transformador ideal, Φ1, que é o fluxo disperso, ele é nulo. Então, eu tenho fluxo mútuo dividido por fluxo mútuo, K, que é o coeficiente de acoplamento, é unitário. Porém, no transformador real, existe o fluxo disperso, de tal forma que o acoplamento em um transformador real ele é menor do que 1. Então, o maior valor possível para o coeficiente de acoplamento K é 1.
Isso quando a gente considera o transformador ideal. E o transformador real, ele é igual ao transformador ideal com impedâncias externas. Então, se eu considerar a relação para o transformador ideal, eu tenho que E1 sobre E2 é igual a N1 sobre N2. E o restante do circuito, eu analiso um circuito com impedâncias, que a gente já sabe como fazer. Reflexão de impedância. Então eu posso pegar uma impedância que está no secundário e trazer para o primário. Esta impedância vai ser igual à impedância do secundário multiplicada pela relação de transformação A elevado ao quadrado. Lembrando que essa relação de transformação A é N1 sobre N2. E da mesma forma que eu posso refletir uma impedância do secundário para o primário, eu posso refletir do primário para o secundário. Então, em algumas situações, é útil eu utilizar essa reflexão de impedância, essa ferramenta, para facilitar a solução do problema. Então, eu posso também pegar uma impedância que está no primário e refletir para o secundário. Como? A impedância refletida no secundário vai ser igual à impedância no primário dividido pela relação de transformação ao quadrado. Então, só para a gente entender melhor essa questão de relação de transformação, vamos fazer esse exercício aqui. Considera um alto-falante com a impedância de 8 ohms, sendo alimentado a partir de uma fonte cuja impedância interna é igual a 500 ohms. Então, lembrando, de acordo com o teorema da máxima transferência de potência, é necessário que a impedância interna da fonte seja igual à impedância interna da carga, o que não acontece aqui. Então, determine a relação de transformação do transformador que irá casar as duas impedâncias. Então, eu vou abrir esse circuito aqui e vou inserir um transformador entre a fonte e a carga, de tal forma que eu vou casar essas impedâncias. Ou seja, quando eu refletir essa impedância que estará no secundário do transformador, ela vai ter que ser igual à impedância interna da fonte. Ok? Então eu vou ter que escolher uma relação de transformação de tal forma que a impedância de 8 ohms, quando for refletida para o primário, seja igual a 500 ohms. Dessa forma eu vou ter o quê? Eu vou ter a máxima transferência de potência. Então eu uso essa equação. Z1 é igual a A ao quadrado que multiplica Z2. Então eu quero que quando eu refletir essa impedância Z, ela seja igual a 500. Então 500 vai ser igual a A ao quadrado, que multiplica 8. E resolvendo essa equação, eu chego na relação do transformador que vai casar as duas impedâncias, de forma a nós termos a máxima transferência de potência. Então agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.